Quando menino, ia todas as semanas com a mãe para a cidade que o punha a par dos causos locais. Sabe quem foi Surubim? Perguntou ao filho. Um coroné? Não. E Deolinda raiu na risada. Na verdade, era um bicho. Uma onça? Aquelas que dizem que vive no matão lá para trás de casa? Bem, tem onça nessa história, mas não sei se é essa daí não. Surubim era um boi, coitado, que a onça matou e comeu. Um boi? Ele era grande? Era um boi enorme, segundo o conto. Dizem que lutou com a onça, mas Surubim não resistiu à baita mordida no pescoço. Era um boi valente. Que pena que não conhecemos o surubim, né, manhã? Então, a onça é perigosa mesmo? É, Josenildo, é preciso ter cuidado quando se embrenha por esses matos. Manhinha, não vou mais fazer isso, viu? Juro por Deus. Não juro por qualquer coisa, menino. E deu-lhe um tapinha na cabeça sem força, mais para ele ficar esperto. Desculpa, manhinha. Ele estava no cursinho para a faculdade e foi ao cemitério da Consolação visitar o túmulo do avô Alcides, pai de sua mãe, a quem era muito chegado. Quando visitava o avô, sentava-se sobre a lápide e conversava longamente com ele, contando sobre a vida, os percalços que enfrentava e também sobre as coisas boas que estavam acontecendo. Aquelas conversas faziam bem a Pedro. Sentiu o avô próximo dele. Chegava mesmo a ver aquela figura tão querida sorrindo para ele nas coisas alegres e aflito, querendo abraçá-lo nos percalços do neto. Naquela manhãzinha de verão, estava ali de bate-papo com o avô, rindo da história que estava contando, quando percebe uma moça de uniforme escolar, meio assustada, olhando com estranheza para ele. Pedro se dá conta de que a situação deve ser inusitada para quem observa e sorri para ela. A moça dá um arremedo de sorriso e continua com fisionomia aflita. Desculpe, aconteceu alguma coisa? Pergunta Pedro. Aconteceu sim, estou perdido e meio com medo. Fui cortar caminho pelo cemitério e não sei onde é a saída dos fundos. Fiquei meio assustada com o fato de não ter ninguém aqui. De repente me senti insegura. Desculpe, acho que estou falando demais, porque estou aflita mesmo. Você sabe onde fica a saída para a Rua Mato Grosso? Pergunta Beatriz, bastante ressabiada. Afinal, aquele cara estava conversando com alguém em um túmulo. Hoje nós vamos contar todos os detalhes do processo de construção do nosso livro. Eu sou Mário Júnior, sejam muito bem-vindos ao Dissimulados. Eu sou Lena Aranha, uma das autores do Dissimulado. Eu sou Rema Aranha, uma das autoras do Dissimulado. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Fala pessoal, tudo bem? Hoje é o episódio final da primeira temporada do Dissimulados. Quem ainda não se inscreveu nas plataformas, vou reforçar, a gente está no YouTube, no Spotify, no Insta. E para você ter acesso completo às histórias, basta se inscrever e acompanhar a gente. Uma nova temporada mais intrigante e mais louca vai surgir em breve para vocês acompanharem e continuar nesse mundo da investigação corporativa com pessoas reais do nosso dia a dia. E hoje, para falar como foi esse processo de construção do Dissimulados, eu estou com Lena Aranha e Rema Aranha. Tudo bem? Tudo bem. Foi muito legal esse processo, mas esse processo tem várias curiosidades, vários perrengues que a gente passou, que elas principalmente passaram, porque elas tinham que ouvir as histórias contadas por mim, pelo Renato, pelo Nilson, pela Alessandra, entender todo aquele contexto e tomar um cuidado enorme na hora de elaborar a história, alterar os nomes, alterar tudo aquilo que a gente não pode apresentar no dia a dia por conta das questões da confidencialidade. Mas antes da gente mergulhar nas maiores curiosidades desse processo, eu vou pedir para a Lena se apresentar e depois a Rema se apresentar e contar um pouquinho da história delas. Bom, eu sou Lena Aranha, eu nasci aqui em São Paulo, fui criada em São Paulo. Eu tive a oportunidade de morar um tempo fora, morei na Inglaterra 5 anos e meio. E estava nesse processo já de produção de escrita, porque acabei trabalhando com tradução, então a gente acaba escrevendo o tempo todo. E aí apareceu esse projeto e
E foi muito interessante, porque são histórias reais que a gente tinha poucos elementos, né, elementos da história, mas a gente tinha que criar outras situações, todo um contexto, todo um histórico para aquele personagem que desaguaria ali na investigação que foi feita pela S2. E foi muito interessante. E você? Também gostei muito. Eu sou Rema. Também nasci em São Paulo, afinal somos irmãs. Ah, não sabia. E, e eu gostei muito do processo da história, porque é interessante, você fala, você mergulha numa coisa diferente e fiquei bem entusiasmada. Eu gostei mais ainda do vazamento de informação do que da primeira, mas eu me diverti escrevendo, tenho que dizer. Na realidade, pra gente foi uma grande diversão e um grande sonho a gente conseguir colocar numa coisa muito fácil das pessoas absorverem e ver como, de fato, as coisas acontecem no mundo da investigação e como pessoas comuns como a gente que vai para o trabalho para trabalhar. Mas me diz alguma coisa, alguma vez, apesar da Lena e da Rema já estar com a gente há algum tempo, elas são autoras de vários livros que a gente está escrevendo pelo IPRC, mas alguma vez vocês imaginaram que ia escrever alguma coisa nesse sentido, de um funcionário que trabalha, comete algum desvio, Não. de um funcionário que comete algum assédio moral, sexual? Não, de jeito nenhum. Nunca pensei em escrever. Nunca, nem me passou pela cabeça uma história desse tipo. E é legal por isso também. E depois é legal porque você tem alguns pontos fixos, né? Que você fala, o fato é aquele, você não pode mudar e o resultado é aquele, você também não pode mudar. Mas fora isso, vocês dão a liberdade para a gente de inventar o que quiser do ator da fraude ou do assédio, do que for. Uhum. E isso é divertido, porque você começa a imaginar umas coisas, dá uma viagem legal. Helena, quando a gente contava as histórias, o que você pensava? Que coisa maluca. Como é que isso aconteceu? Não, tinham algumas histórias que eram meio surreais, né? Você fala assim, como Principalmente que... aquelas que o Renato morria de medo, né? Que acontecia alguma coisa com ele. Né? Não, que na minha quem teve medo foi você. Não, e porque assim, o que foi interessante também nesse livro, em particular no Dissimulados, foi que a gente tinha aquela reunião toda semana para a gente saber não só dos casos, mas também ter dados e detalhes de todo o funcionamento de vocês como equipe de trabalho, de investigação. E além do que da vida particular de vocês. A gente E do Nilson foi um trabalho tirar a informação. Porque o Nilson gosta mais de falar com máquinas do que com pessoas, do que com pessoas. Ele é muito quietão. Então você fala com saca-rolha e saca-rolha é ruim. Saca-rolha é ruim, né? Mas a esposa dele nos ajudou bastante. É verdade. Graças a Deus. Ou seja, vocês estavam pegando informações confidenciais com a esposa do Nilson. Fazer mais fácil, né? E esse processo foi um processo que, na realidade, foi desgastante para todos nós, né? Porque a gente teve que, num prazo muito curto, contar as histórias e ainda vocês colocarem aquelas histórias no papel para depois ser feito todo o processo tradicional do livro. Esse foi o pior livro que vocês escreveram, o pior livro do ponto de vista do trabalho, da... Bom, eu não posso dizer isso porque eu escrevi só 2 das histórias. A Lena que escreveu 5, foi então assim, ela teve mais trabalho do que eu. Foi puxado na quantidade, porque vocês tinham um plano de um dia para lançar o livro. E o projeto foi meio assim, então foi muito rápido. Foi um processo onde tinha muitas reuniões, muita informação que a gente precisava. E, às vezes, vocês também, com todo o trabalho, e a gente naquela loucura, né? Foi um pouco intenso demais esse processo de escrita, mas foi interessante, porque deu certo, está aí o livro. Deu certo e logo, logo teremos outros, né? Tomara, sim. Já estamos preparando as próximas histórias, os próximos casos, que, como eu disse no início, vai ser sensacional. E para quem ainda não comprou o Dissimulados, não deixe de ter acesso ao livro. Porque o livro, como eu já disse, os episódios que a gente está gravando dessa primeira temporada são trechos das histórias, mas no livro você vai ter acesso completo à história em todos os detalhes, como a Lena e a Rema falou, desde a história do personagem até chegar
na situação em que ele estava trabalhando na organização e foi denunciado, cometeu a sua irregularidade ou cometeu o assédio, até chegar na entrevista, ponto final, em que a pessoa declarava a confissão, declarava o seu envolvimento. Ou não, né? Ou não, né? Ou não, porque nem sempre, como a gente sempre fala no que a gente grava, no que a gente apresenta, nem sempre as pessoas elas confessam. 84% que participa de uma entrevista com os profissionais da S2, eles confessam, mas existe uma parcela que por mais que você siga a metodologia, que você siga a técnica, a pessoa decide não falar. E quando ela decide não falar, não há Cristo que faça ela falar, porque justamente é um desejo dela e você não pode forçar, você não pode ameaçar, você não pode fazer nada que crie algum problema, algum sentimento ruim, porque isso pode voltar contra a própria empresa, pode voltar contra o próprio entrevistador do ponto de vista legal. Mas não percam a oportunidade do Dissimulados. Mas vamos lá, o Nilson deu trabalho. O Nilson deu. Deu trabalho no sentido de tirar informação. Mas fora isso, a história dele é muito gostosa. E você falou que a que você mais gostou foi a de vazamento. Foi. E por quê? Porque era muito divertida. Nossa, aquilo lá parecia um policial perfeito, suspense. Você fala, o cara, o delator, que também era fraudador, diga-se, né? Ele examinou a caneta do Renato para ver se tinha microfone, porque ele cismou que tinha microfone. O Renato, para chegar no coisa, parecia filme de investigação, era de pista mesmo. Pista. Né? Você vai até ali, dali você me liga, eu te dou mais uma dica. Abre o papelzinho, lê mais uma dica. Mais um pouquinho. Você fala assim, olha, eu me diverti fazendo aquilo. Você fala assim, gente... E realmente é uma história bem diferente, que até hoje a gente não teve uma experiência parecida como essa que teve. Mas também é difícil, né, aquilo lá. É bem difícil, porque mostra um perfil do delator / fraudador, um perfil completamente diferente do que a gente encontra no dia a dia. Você começa até a se questionar, louco, né? Muito louco, né? Muito louco. E muito louco é a gente seguir da forma como a gente seguiu e conseguir o resultado que a gente teve. Então, esse foi um caso bem interessante. Tem alguns casos novos que a gente está preparando para contar, que também tem algumas coisas meio umas coisas insólitas. Bem insólitas, que a gente colocou armadilhas no nosso próprio quarto ali no hotel, porque a gente estava com medo que a família do fraudador, que era a dona do hotel que a gente estava hospedado, pudesse invadir. Então, vocês vão ter acesso a essa história na próxima temporada. E você, Heleninha? Para mim, uma das histórias que eu mais gostei foi aquela onde eu fiz a pessoa, na realidade, ela fez uma manipulação de dados e não era tanto por uma questão financeira, era uma questão muito mais de uma vaidade pessoal, de um prestígio, não ganhava nada. E para essa história eu a pus lá no Nordeste, né? E aí eu tive que fazer umas tecelagem e Flor do Agreste. Flor do Agreste, isso, tecelagem Flor do Agreste. E ele tinha o sítio Flor do Algodão, né? Flor de Algodão, porque era tudo para... E eu achei interessante, porque tive que fazer toda uma pesquisa de tecelagens que estavam por ali. Eu tive a sorte também de, na época que eu estava escrevendo, ter uma vizinha de Pernambuco que me ajudou ali um pouco com o linguajar para ficar mais condizente com a região. A história é muito poética mesmo, porque é emocionante aquela história, a história toda do começo do negócio. Do começo do negócio, do envolvimento dá até pena, porque dos pais teve a fraude. Porque você fala, ela é tão bonita. É verdade. Dá um dó, porque na realidade era uma pessoa que não queria dinheiro, só queria ser reconhecida, né? Como sempre foi até o momento que assumiu. Até aquele momento que assumiu, que foi promovido. Ele foi promovido para uma função que ele não tinha habilidade. Deu um passo maior que a perna. Né? Então foi isso. Essa história eu gostei muito. E essa história é muito legal porque o nosso personagem, a pessoa na vida real, o nosso personagem, ele não queria que aquela manipulação perpetuasse ao longo do tempo. Ele queria alguma forma de resolver aquilo para depois voltar ao que era anteriormente. O problema no pontual dele. Então aí ele acabou perdendo a mão porque ele, inclusive, manipulou a auditoria, manipulou a empresa que foi contratada para fazer a auditoria, manipulou as pessoas envolvidas. Né? E teve o azar de ter sido feito um pedido onde
a manipulação de Precisava daquilo, dados viria à tona, porque pediram uma quantia que ele dizia que tinha, mas não tinha. Na realidade, o sistema dizia que tinha. O sistema mas dizia não que existia. tinha, mas ele não tinha. A auditoria dizia que tinha, mas ele não tinha. Que foi a questão da exportação. A empresa começou a exportar e aí surgiu um grande cliente e fez esse pedido, só que ele na realidade não existia. E aí o que era bem marcante nessa história era que os próprios funcionários eles não tinham uma explicação para aquilo. Né? Que a gente aplicou o questionário, que a gente fez, eles não tinham uma explicação e eles falavam, olha, só o nosso chefe ali que tem uma explicação, que pode dizer o que aconteceu, porque a gente não sabe o que aconteceu. Não tivemos nenhum problema que indicasse isso, né? E aí vocês foram chamados para investigar esse mistério, porque era um mistério que assim, a auditoria falava que tinha X, as planilhas indicavam que tinham X, a diferença era mínima, qualquer coisa que a auditoria irrelevante, né, entre a auditoria e o que ele dizia, era coisa irrelevante, não o desfalque total que ele... E ninguém sabia explicar, então... Agora eu queria ser uma mosquinha, mas eu sei que você estava em Arraial da Ajuda, né? Você, né? Você em Arraial da Ajuda e você aqui em Amparo. Em Amparo. Se existisse uma mosquinha virtual, eu queria ser para saber o que vocês falavam entre vocês dessas histórias doidas. Pô, o Renato já vem com essa historinha, o Mário com aquela. O Mário é um chato, porque eu sei que eu fui um chato, que eu deixei vocês louca uma hora, que não, a história é assim, assado, escreve desse jeito, não sei o quê. Aí eu escrevia, aí vocês, não, Mário, não é assim. Eu escrevia de novo, e como é que era? Confessa. Não, confessa. Essa história, assim, primeiro já estava no fim de todo o processo, já quando começou, escreve assim, aí assim, não sei o que, começou, já estava no fim do processo, a gente já estava... Todo mundo super cansado. Super cansado, desgastado, um processo estressante, porque a cada um curto espaço de tempo tinha que ser produzida uma nova história. Então, chegou um momento que, às vezes, você olhava e falava, meu Deus, que história foi essa? Ah, sim, aquela, não sei o quê. Sabe? Então, mas foi mais para o final, mas foi gostoso. Toda hora tá pensando... Você criar contextos, né? Para um personagem, para contar um caos de fraude, onde várias coisas são ficcionais, né? Porque a empresa é ficcional, o personagem é baseado em fatos reais, mas muitas coisas da vida... Não, o personagem é ficcional. O que ele faz é baseado em fatos reais. É o personagem, exato. Então, é isso. A vida dele, pessoal, histórico, familiar, é tudo ficcional, né? O que ele fez, não. Então, foi interessante, muito... E foi gostoso também esse processo, apesar de difícil, esse processo de conversa foi importantíssimo para a gente se situar e ter mais detalhes de todo o processo do trabalho de vocês. Agora, tem uma parte muito importante do livro que a gente fez questão de não só contar a história dos casos que a gente investigou, casos comportamentais ou de fraude, mas também contar a própria história da S2. Que era uma parte importante da parte da minha história, do Renato, da Lei, do Nilson, da nossa vida, das nossas famílias. E do Nilson com saca-rolha, né, gente? Do Nilson com saca-rolha, né? A Mas fórceps quase, né? Quase a fórceps, mas saiu. E o que surpreendeu nas histórias? O que vocês lembram da história do Renato, minha, da Lei? O que mais marcou para vocês? Bom, algumas histórias eu já conhecia. Então... assim, o que surpreendeu foi muito a maneira como vocês foram se agrupando ao longo do caminho da vida, entendeu? E interessante que todos vocês, em algum momento, trabalharam para uma mesma empresa antes de criarem a S2. E outra coisa, ficar conhecendo detalhes assim da mulher, das esposas ou do marido... dos filhos e da infância, da vida, da juventude. Você fala, tem história. bem interessante, tem histórias muito interessantes.
Por exemplo, o Dava Nilson um mesmo. romance, aliás, a Dava um história romance, é, é. O Nilson que quis ser jogador de futebol, que Pagodeiro. pagodeiro, não sei o que, e agora está na gostoso, TI, né? Tá na TI só falando com máquinas, esquece as pessoas, né? Isso. É. Ele acho que chegou onde ele queria, né? Onde ele queria, né? Eu acho que sim, que ele é chegado. E uma coisa que a gente também fez questão de contar, até mesmo porque em algumas investigações o nosso teste de integridade, o PIR, teve envolvimento, a gente também conta como é que foi esse processo de desenvolvimento, de criação do PIR, do PIR, é. Dissimulados, que foi um processo muito marcante para a gente, porque empreender não é nada fácil no nosso país, né? Não. A gente contou com o apoio de muita gente do bem que incentivou a gente, que ajudou a gente, mas a gente teve bastante dificuldade, né, para continuar nesse processo. E tem um trecho do livro que a gente fala, olha, não teve nenhum momento que a gente passou uma dificuldade. Só teve uma situação que o Nilson chegou para a gente, olha, pessoal, foi. a gente não vai ter dinheiro, talvez para pagar as contas segunda-feira, mas de forma celestial, um cliente chegou, pagou e a gente pagou tudo que tinha que pagar. Ou seja, a gente tem muita gratidão porque a gente não passou por uma situação como essa que muitas empresas no Brasil passam, né? E isso eu acho que também mostra um pouco da nossa vontade de perpetuar, de crescer, da forma como a gente buscou, né? Outra coisa é a forma como vocês chegavam aos clientes, né? Porque vocês tinham que chegar todos bem arrumadinhos, como se tivessem chegado com carro, com ar-condicionado, essas coisas, mas vocês estavam começando. Então ia de ônibus, de metrô, de trem, do que fosse. De ônibus, metrô, quando a coisa era chique. Tinha vezes que a Lê fazia a gente andar 5, 6, 7 quilômetros debaixo do sol, porque ela tem, parece que, rodinha no pé, ela anda e fazia a gente andar, que nem uns camelos durante a cidade. Né? Que depois ela conta que vai no banheiro de um restaurante que ela entrou para dar uma lavada na cara, se recompor um pouco para poder chegar bem no cliente, né? E aí, essas são histórias que são bem legais, porque a gente costuma dizer, a gente participa de alguns congressos, de alguns eventos que fala muito de empreendedorismo, participamos muito, né? E uma coisa é você montar uma empresa tendo uma bagagem, já tendo o seu primeiro $1 milhão, e outra coisa é você montar a empresa, montar suas coisas... Começando do zero. Começando do zero, buscando o pouco dinheiro que você tem para poder investir ali. E para a gente não foi nada fácil. E nas histórias deu para perceber isso que vocês contaram da gente, né? Porque, na realidade, esse daí é um livro que foi mesmo para celebrar os 10 anos de S2, né? E por isso que tem também bastante história dos personagens criadores da S2, que são vocês 4 sócios, né? E aí são histórias que a gente também tem uma grande consideração pela nossa família, né? Porque vocês vão perceber que em todos os detalhes do livro... que as esposas, os maridos, os filhos, não sei o quê, sempre ajudaram demais, né? E ajudaram demais porque elas sabem que não foi nada fácil para a gente e também eles foram impactados por essa dificuldade no dia a dia. Agora, se vocês tivessem que escrever uma nova história da temporada 2, do volume 2 do Dissimulados, o que você gostaria de escrever? Pensa, eu sei que eu te peguei de surpresa. Pegou, mas deixa eu pensar. Tô dando tempo pra Lena pensar, hein, Lena? Pode pegar e aproveitar e fazer aquele pedido. O pedido da correção que eu quero? Não, o pedido do... Aquele pedido do... Isso. Da casa de entretenimento. Da casa de entretenimento. Que nós vamos queremos fazer uma história onde o Renato vai para um bordel. Um bordel não, uma casa de moças de... Como é que se fala? Entretenimento adulto. Entretenimento adulto. E ele vai investigar, mas acaba caindo em tentação. Tem coisas que seu sócio irmão não conta para você, mas a Rema vai contar para vocês. Mas aí já aproveita e pede para ver se ele autoriza. Se autoriza, porque tem que pagar os gastos da casa de entretenimento adulto. E não é uma coisa, qualquer coisa à toa. Mas esse é o departamento que é do Nilson.
Ih, mas então Não vai ser um o inferno. Nilson, então vai ser inferno. O Nilson vai falar, Mas meu eu quero amigo, teu apoio para ajudar a convencer o Nilson. o quem Nilson sabe. vai falar, Renato, você vai lá e usa seu charme, o seu encanto e consiga o que você quer conseguir. Não vou pagar nada por isso. Se vira, meu amigo, se vira. Ah, não, mas um pouquinho ele tem que contribuir, porque Mas- senão como é que vai ser a história? Mas você sabe que a gente a gente tem uma ideia já há muito tempo que a gente queria ter no nosso hall de entrevistadores. É uma coisa que é bem diferente, que eu tenho certeza que ninguém pensou nisso, nenhuma empresa pensou nisso, nenhuma consultoria, nenhuma auditoria. Que a gente queria contratar uma garota de programa para Pra ser fazer. entrevistadora. Ia ser perfeito. Imagina a capacidade que ela Monte. tem de conversar, de manipular, de encantar a pessoa Sim, e sim, conseguir sim. extrair informação. Com as mulheres já é um pouco mais difícil, mas com os homens É. ia ser perfeito. Então a gente sempre pensou nisso. Será que quais os profissionais, as pessoas no mercado que teriam mais essa habilidade de encantar no sentido de buscar as informações e fazer com que a pessoa vá se abrindo, porque muitas vezes isso acaba sendo uma sessão de terapia, e uma sessão de terapia bem direcionada, com uma pessoa que sempre teve que conversar muito com as outras para conseguir o que ela queria, talvez fosse uma excelente possibilidade. O que você acha dessa Dessa ideia. dessa ideia? Eu acho meio estranho, mas tudo bem. Ah, porque meio eu estranho, acho- né? Não, não Eu é, acho porque eu divertido, acho. eu acho, pô. Eu pensaria mais num vendedor, numa outra. Também. Numa outra possibilidade. O Porque vendedor daí também. o vendedor tem um Ah, não, mas um a garota de espectro programa mais é mais amplo de. impactante, eu prefiro. E conhece mais pessoas. E do conhece que mais pessoas. E olha, o ser humano em si. Assim. conhece tudo, sabe tudo. Porque ela ouve pessoas chorando, Não, ela ouve pessoas se E aliás, uma martirizando. boa parte das entrevistas de vocês acaba em choro. Sim, acaba em choro, acaba naquela situação que você tem que acolher. E quem mais do que uma garota de programa sabe acolher também, sabe entender o outro Sabe, lado. claro que sabe, senão ela não teria sucesso na profissão. E a sua história, qual é a próxima que você gostaria de escrever com a gente? Olha, Mário, você tem um caso assim, você tem um caso assado, o que você acha? É o Renato na Suíça, então eu vou ter que. É um papagaio de pirata ali. eu não sei, porque a gente tem tantos assuntos, mas assim, eu gostaria de pegar uma história assim de. Ai, não sei, são tantos assuntos, ou é fraude, ou é manipulação de dados. Manipulação de dados eu achei muito interessante, porque muitas vezes a pessoa está fazendo uma coisa Que não é por dinheiro. Mas assédios também psicológicos. De repente, uma história que a gente foi investigar, já aconteceu várias, a gente foi, investigou, e no E não final deu em não nada. tinha fraude, não tinha ninguém envolvido, era só alguém tentando prejudicar uma Era pessoa, só tentando maledicência. prejudicar. Maledicência, que também acontece. Acontece, é claro que A acontece. gente já pegou vários casos em que... e às vezes acontece não só por maldade, tá? A gente já pegou casos em que, na visão do denunciante, aquilo de fato estava acontecendo, porque ela viu uma conversa estranha, ou ela viu uma pessoa perto da empresa conversando com o fornecedor, e aquele fornecedor estava entregando um envelope, e ela imaginou, naquele envelope tem dinheiro, naquele envelope tem algum benefício para aquela pessoa. E muitas vezes, quando ela vai fazer a denúncia, ela escreve a denúncia dela, ela digita, quando você for analisar, não vai ter nenhum sinal de mentira. Porque para ela aquilo estava acontecendo. Sim, a pessoa acredita, está vivendo uma verdade, pronto. Verdade, pronto. E aí alguns casos já aconteceu com a gente investigar até o final, não tem nada. E aí você fala, pô, mas o cara fez uma denúncia falsa. Não, tem situações que não. Você sabe o que é louco? Naquela do vazamento de informação, é que o cara, o fraudador denunciante, você fala, ele participou da fraude, mas a denúncia que ele faz, ele está acreditando na denúncia que ele faz. É uma verdade. O que ele falou ali, ele fazia, ele põe a mão no fogo que aconteceu. Ele é a total vítima da situação, né? Mas ele é vítima. Embora E ele ponto. fosse um dos Embora autores. ele fosse os autores, mas você fala, gente, é muito doido. É porque aquele cara era louco também. Por isso que a gente sempre fala, tem gente que fala, nossa, uma denúncia identificada é ótimo, bom. é boa, ela ganha Mas muita... aquela lá era boa demais. É bom, ela ganha muita credibilidade, ela é 100% verdadeira. A gente diz, calma para cara pálida. Você tem que fazer a análise dela para ter certeza que aquilo realmente tem indícios de fato de veracidade. Então não é só pelo fato da pessoa se identificar que a gente ela vai tá tomar falando como a 100% verdade, de verdade. A gente já pegou vários casos
que a pessoa estava fazendo uma denúncia porque ela teve algum problema ou ela deixou de receber parte daquele acordo. Eu lembro como se fosse hoje. A gente fez uma entrevista, estava eu e o Renato, né? A gente quase não faz entrevista. E era um engenheiro denunciando um outro engenheiro. Aí chegou num determinado momento, ele estava falando que o engenheiro, um dos engenheiros recebia dinheiro por fora do prestador de serviço, que eram as diárias dos funcionários que ele dizia que existia na obra. Aí chega num determinado momento ele fala, até aí tem algum problema? Não. Ele não me deu dinheiro, que me prometeu, melhor para mim. Exatamente nesse momento, ele estava confessando que ele estava participando. E ele nem percebeu que falou isso. Não, e depois o pior é que provavelmente ele devia achar que é perfeitamente normal. E não me deu dinheiro, que me prometeu, melhor para mim. E aí eu escutei esse negócio, eu comecei a chutar o Renato. Eu falei, será que ele falou isso? Será que eu ouvi realmente isso? E ele veio como denunciante e a verdade falou por si só. Ele, sem perceber, ele acabou se delatando. Né? Então, isso é muito comum acontecer. Então, a gente tem que tomar o cuidado, principalmente com essas denúncias, né? Porque a denúncia, se ela vem identificada, pô, legal, vem identificada, você tem a possibilidade de falar com o denunciante. Dá um pouco mais de ânimo de que seja... Mas saiba que essa denúncia ela pode ser também não pela bandeira da empresa, pode ser por questões pessoais. Eu estou denunciando porque eu parei de receber. Ou seja, eu não sou santo também, eu parei de receber, então eu estou denunciando. Não é pela questão ética, pela questão moral, pelos valores. Não. Agora, se vocês tivessem que falar um comentário, uma frase sobre o Dissimulados, o que vocês falariam? Deixa eu pensar. Alguém chegasse para você, o que é o Dissimulados? O que você acha do Dissimulados? O que você falaria? Acho que eles são dissimulados. Acho que eles são dissimulados. Acho assim, que são histórias de investigação, de crimes de colarinho branco, que foram investigados por pela S2 e procura-se dar um perfil dos fraudadores, assediadores, das pessoas que cometem esse tipo de crime, e também da S2, e que tem vários tipos de situações diferentes que são crimes e que a gente mesmo às vezes fala, nossa, isso aqui nem eu sabia que poderia ser incluído nessa situação. A gente produziu Dissimulados para qualquer pessoa, né? Esse era o nosso grande objetivo. A gente sabe que o pessoal que trabalha com compliance, o pessoal que trabalha na área jurídica, o pessoal que trabalha com auditoria, tem um viés para se interessar muito sobre isso. Mas a forma como a gente escreveu, como vocês produziram as histórias, era justamente para aguçar a curiosidade de investigar, de Sherlock Holmes mesmo, dentro das organizações, né? É verdade. Bom, a gente tentou, eu acho. Tem histórias que tem muito... eu acho que assim, o que a gente conta mesmo desse aí do Nordeste, como é que chama a história? A do Flor do Agreste, da tecelagem. Flor do Agreste. Tem passagens, inclusive, de vocês na estrada que foram bem emocionantes. Essa foi bem emocionante, Foi super emocionante, lembra Tem coisas bastante diferentes aí, né? De coisas que vocês passaram mesmo. Que é a passagem que a gente presenciou o assalto na nossa frente, a gente passou com o carro no meio ali, Renato se abaixou com medo e eu falei, segue que nós vamos sobreviver. Eu falei, segue que a gente vai sobreviver. Mas lá foi punk. E agora o que a gente pretende é continuar justamente encantando as pessoas com essas histórias, porque quando vocês, com certeza, como a gente compartilhou com pessoas que não são do métier da investigação esse livro. E aí, quando vocês contavam para as pessoas, o que elas perguntavam, o que elas se surpreendiam? Pô, mas tem isso nas empresas? Acontece isso nas empresas? Como é que são essas histórias? Tem investigação? A grande surpresa é saber que eles ficarem sabendo assim, a quantidade de tipos de investigações, tipos de fraudes diferentes que acontecem em empresa, que todo mundo sabia, mas assim, mas isso não pode, aquilo não pode, ir contando, e as pessoas meio se... Então, eu acho que é legal como um guia também de coisas que que as pessoas podem aprender, de que não se deve fazer, de como trabalhar numa empresa, quer dizer, não é que como trabalhar numa empresa, o que eu quero dizer assim, de
atitudes que são consideradas crimes que às vezes as pessoas não se dão conta. Não se dão conta que estão fazendo Que estão no dia a dia. Tipo, receber um presente de um cliente. Uai, qual é o problema de eu receber um presente de um cliente? Nenhum. Eu não estou pegando dinheiro da empresa, não estou fazendo nada demais. E são coisas pequenas que às vezes as pessoas vão fazendo sem se darem contas, né? E a importância de que as regras da empresa, de política da empresa, que sejam muito claras também, que fica isso sempre vocês pontuando que tem que ser feito um trabalho de educação também. Diga, Rema. Não, é o que eu estou falando, que eu acho, é tudo isto, mas de um jeito divertido, de um jeito gostoso, eu acho, que é porque ela não deixa de ser um entretenimento. Não, é leitura mas de entretenimento. Tem lição, mas tem diversão. E na realidade, você falou uma coisa que é importante. Esse é o nosso estilo. A gente é muito crítico com relação àqueles profissionais de compliance, aqueles profissionais de investigação, que tratam o compliance e investigação como uma coisa muito séria, que coloca um peso enorme e acaba afastando os funcionários da área de compliance, acaba afastando as pessoas da área de compliance, da área de auditoria, porque as pessoas acabam vendo esses profissionais de compliance de auditoria como os paladinos da ética. E o que a gente quer é aproximar esse público. Quando a gente aproxima esse público, desmistificar, a coisa fica mais fácil e eles vão entender o porquê de alguns direcionamentos, de algumas políticas, de algumas normas. Então, e por que disso? Porque a gente trata com pessoas, então a gente tem que se aproximar e não afastar as pessoas, né? É verdade. E a preocupação de vocês com as pessoas é uma coisa muito legal, com os fraudadores, assediadores, com tudo isso. Porque você fala, é algo que todo mundo é passível de cometer erros e né? E precisa de ter uma certa... Essa visão, né? Uma certa... Humanização, exato. Eu estou procurando a palavra e não estou conseguindo. E assim, eu tenho certeza que muita gente também questionou, mas isso acontece nas empresas? Tem pessoas que nem imaginam, ou até mesmo elas querem acreditar que não acontece uma fraude, que não acontece um assédio na organização. Elas pensam dessa forma também, não pensam? As pessoas que não estão envolvidas com o nosso... Mas você sabe de uma coisa que eu acho que é legal? É que hoje em dia tem muita empresa... A fraude do ser humano, gente, tem ser humano, tem malfeitoria junto, não tem jeito. Mas estou falando mesmo, eu acho legal que as empresas hoje se preocupam com compliance, com investigar e com formar os funcionários, com informar. Porque tem muitas empresas que fazem cursos de ética, que não sei o quê. Até aquele do speaker, do que se pode passar para frente. Do caso de vazamento lá. No caso de vazamento, que fez um curso para ensinar o que pode falar, o que não pode falar da empresa. Você fala, então tem uma preocupação hoje com tudo isso que eu acho que é legal, que é interessante, porque as pessoas, justamente os desavisados, ficam avisados e são instruídos, e sabem onde que estão pisando. Porque às vezes o pessoal escorrega sem perceber nem se está escorregando. E outra coisa, as histórias foram contadas, quer dizer, nós tentamos contar assim, como se fossem histórias assim divertidas de ler, não é um compêndio científico, não é um compêndio de, né, é só uma história. É coisa de gente real mesmo. História real, mas assim, tentando contar como meio um conto, entretenimento, tem um entretenimento nisso, tem, né, a parte divertida. E um dos nossos grandes sonhos é não deixar a sociedade aprender coisas de fraude, aprender coisas de assédio moral, sexual, preconceito, de uma forma distante. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que escreve sobre fraude e corrupção na polícia, na política, e deixa de falar que o ser humano, é um compêndio, como a gente... É um compêndio, não é um... Não esquece do lado humano. Deixa de falar que pessoas comuns que vão para o seu trabalho para trabalhar também podem cometer esses mesmos atos que a gente vê na televisão todo dia. Então, o nosso papel era mostrar, você
sabe que isso acontece não só com esses caras aí de cima, mas também pode acontecer com qualquer pessoa no seu trabalho ou pode acontecer com você. A gente costuma dizer que todos nós somos potenciais fraudadores e assediadores. E por que todos nós somos potenciais? Porque a gente só vai ter certeza da nossa decisão o dia que a gente for testado, o dia que o dilema ético aparecer pra gente. A gente se prepara para não tomar essa atitude, a gente estuda para se preservar, a gente segue os ensinamentos dos pais, dos chefes da empresa, mas você só vai ter certeza se você não cometeu, que não vai cometer uma fraude quando você for testado, quando vir alguém te propor para desviar alguma coisa, alguém te propor dinheiro. E você ficar firme. E você ficar firme. Não é? Mas é mesmo. Eu não gosto. Eu tenho uma pergunta. A pergunta é a seguinte, o Mário está querendo fazer platinar o cabelo. O que vocês acham disso? Eu acho top. Eu acho também. Então, Eu acho, na legal. próxima temporada, Mário estará de cabelo Bem platinado. queimado tem que ser, hein? Bem queimado? Eu moro na praia, isso é fácil Não, pra mim. então. Né? Ó. Porque o cabelo prateado tem, né? Dá um contraste. Aliás, no livro tem um pedaço lá do meu escritório na praia, né? É verdade, Sim. foi a Lena que pôs o livro na praia. Não, ele mora na praia, ele mora em Mas o Santos. escritório dele também é na É, praia. também é na também praia. É. Pessoal, É verdade. Lena, Rema, muito obrigado pelo tempo de vocês. Nós é que Obrigado pela agradecemos. paciência que vocês tiveram com a gente, pela paciência que está tendo agora com o Renato, que só fica falando coisas ao ar, parece uma alma penada falando aqui no nosso episódio aqui. A gente espera continuar na parceria com vocês, escrever muita A gente coisa também aí. espera. A gente vai tentar se programar um pouquinho melhor para ser um prazo Pra ter um pouco mais de maior, prazo. mais fácil. Mas na nossa vida, sem sacanagem, sempre foi tudo assim a toque de caixa, porque a gente, de novo, a gente nunca foi abastado financeiramente para poder fazer as coisas com tempo, com calma, com isso, aquilo. A gente sempre tinha que fazer a toque de pedalar, assobiar, chupar cana ao mesmo tempo, e as coisas sempre saíram, e saíram com muito carinho, com muita dedicação. Então, convido vocês para assistir o último episódio dessa temporada com as maravilhosas autoras do nosso livro, que colocaram em prática tudo aquilo que a gente exerceu. Reforço para vocês, quem ainda não se inscreveu na nossa página no YouTube, no Spotify, nas redes sociais, que se inscreva, porque aí vocês vão ser notificados, vão poder acompanhar todos os episódios e ter uma série de informações para os próximos passos desse projeto. Obrigado, gente! Nós Até é que a próxima. agradecemos essa Agradecemos. oportunidade. Agradecemos a todos aí da S2 e espero que vocês, leitores, curtam essas histórias. Com certeza eles vão curtir. Valeu, Dissimulados! Tomara.